Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson Simeone e estou gravando essa pequena aula para explicar um pouco do funcionamento da planilha de autoconsumo remoto. É uma planilha bem simples que eu criei para poder facilitar na hora que o cliente vai cadastrar unidades para o autoconsumo remoto. E o que seria o autoconsumo remoto? É basicamente quando eu tenho um sistema de energia solar, por exemplo, instalado na minha unidade geradora, e eu estou gerando mais do que eu consumo, eu vou gerar um excedente. Esse excedente eu posso direcionar para outras unidades consumidoras, desde que essa unidade esteja no meu nome ou no meu CNPJ, da mesma forma que a minha unidade geradora. Então vamos lá. Aqui o primeiro campo a se preencher vai ser a geração aproximada. Então a geração aproximada é aquilo que foi prometido no orçamento. Então, por exemplo, se eu tenho que a média de geração ao longo do ano é de 1.500 kWh mês, eu vou ter que colocar 1.500. Basta colocar o valor numérico, 1.500. Padrão, o padrão da minha unidade geradora, onde o meu sistema de energia solar está instalado. Então, por exemplo, o padrão da minha unidade geradora é um padrão trifásico, por exemplo. Abaixo eu vou colocar a média de consumo dos últimos 12 meses, ou então a média que eu sei que eu vou consumir. Então, por exemplo, digamos que essa minha unidade geradora consome uma média de 500 kWh mês. Vou pegar 500 e replicar até dezembro. Ou se não, eu pego o histórico de consumo que tem na minha fatura e jogo aqui. A média de consumo ele já vai dar automaticamente na parte de baixo, onde tem o nome média. Então a média de consumo dela, 500 kW, como eu mostrei anteriormente. O abatimento seria quanto eu consigo de fato abater do consumo que eu tenho nessa unidade. O abatimento nada mais é do que o histórico de consumo menos a taxa mínima. Então se eu vier aqui e trocar para bifásico, por exemplo, a taxa mínima é 50. Então se eu consumo 500 e a taxa mínima é 50, eu consigo abater 450. Vamos deixar aqui trifásico só para exemplificar. Quanto eu vou abater? Na unidade geradora você não tem como escolher, porque você sempre vai bater 100% de onde está instalado e você só vai direcionar o excedente. Então a porcentagem de geração dela, que ela vai arrancar da sua geração de 1.500, vai ser 27%. Ou seja, dos 400 kW que você vai abater na sua casa, esses 400 kW representam 27% da sua geração aproximada. Daí agora nós vamos colocar nesses outros campos as unidades que eu pretendo direcionar o excedente. Então, digamos que a unidade consumidora número 2 tem um padrão monofásico. Qual que é o histórico de consumo dessa unidade? Digamos que seja 100 kWh mês. Então eu coloco aqui 100 e replico até o final. Quantos por cento eu quero abater dessa unidade? Bem, se ele consome 100 e a taxa mínima é 30, quanto é que eu posso abater? 70? Ele já dá automático aqui. Então, se eu quero abater 100% do que eu posso, eu vou abater 70. Se eu quero abater 50%, eu vou abater 35. Então, você sempre coloca aqui quantos por cento do consumo abatível, digamos assim, da unidade você vai colocar. Então, eu quero que abata 100%. Aí, beleza, 70 kW. A unidade consumidora número 3 é uma trifásica e o consumo dela, por exemplo, é 1.000 kW. 1.000 kW. Vou replicar isso aqui. Lógico, eu estou colocando uma média integral, mas você pode colocar a média do seu histórico de fatura. Então, se ele tem 1.000 de consumo e a taxa mínima é 100, quanto eu posso abater? 900. E quantos por cento eu vou querer abater? Vou querer abater 100%. Beleza, deu para abater. Esses 100% vão representar 60% da minha geração total. Ainda está ok. Digamos que eu quero colocar mais uma unidade consumidora. Essa consome 1.500 kW. 1.500 kW, repliquei até aqui. Quantos por cento eu vou querer abater? Vou querer abater 100% dela. Automaticamente, observe que todo esse campo inferior ficou vermelho. Por que ele ficou vermelho? Porque se eu for somar os quilowatts que eu estou querendo abater nas unidades consumidoras, a somatória dá maior que a minha geração. Ou seja, vai ficar faltando energia. Porque aqui eu vou usar 1.400, 900, 70 e 400. Então, se eu somar isso aqui, dá superior à minha geração aproximada. Então, eu não posso abater 100%, por exemplo, dessa unidade. E se eu fizer o seguinte, eu quero abater 50% dessa e 50% dessa, ainda ficou ruim. Se eu quero abater 10% dessa, agora deu. Então eu vou abater 10% nessa daqui, que representa 140 kW. Essa daqui representa 450. Então eu ainda posso fazer isso. Se eu colocar aqui, por exemplo, 40%, ainda dá. Pronto, 40%, ok. Vamos aqui para essa unidade geradora ou consumidora número 5. Vamos colocar aqui o padrão dela, por exemplo, monofásico. Qual é o consumo dela? Vai ser 150 o consumo dela. Quanto eu vou querer bater desses 150? Eu vou querer bater, por exemplo, 100%.
automaticamente vai ficar vermelho. Por quê? Porque se eu somar essas taxas de abatimento aqui, vai dar superior à minha geração, então eu não posso. Se eu quiser abater 50% dessa fatura também não dá, 40% também não dá, se eu quiser vir aqui colocar 35% também não dá, 10% daria. Então é assim que você vai preencher. A partir do momento que você viu que ficou vermelho, ou você elimina a unidade consumidora, ou então você diminui a porcentagem de abatimento. Então, nesse caso aqui, eu vou eliminar a unidade consumidora, vou querer abater 100% dessa aqui, não dá. Então eu vou eliminar, por exemplo, essa outra unidade consumidora. Ainda assim não dá, então eu vou diminuir um pouco o abatimento dessa daqui. Agora deu. Então, com os dados que eu tenho, eu sei que eu consigo abater essas 3 unidades consumidoras que ainda vai estar dentro da minha geração. Isso é só um protótipo para você ter uma noção mais básica das unidades que você pode ou não cadastrar.